Queria agradecer muito o convite de estar aqui com vocês hoje. Agradecer o carinho com o qual eu fui recebido pelo Edu, Joyce, Dan. Vocês são gente muito boa, muito boa. Edu é desses amigos que a caminhada do ministério oferece para a gente. Ser pastor é um negócio difícil, bem difícil. E aí Deus, ele surpreende a gente com amizade. Eu estou desde sexta-feira tentando conversar e explicar o que é o reino de Deus, aparecendo por meio das amizades e, caramba, eu estou experimentando uma amizade tão especial do Edu, da Joyce, do Dan, e talvez eu nem precisasse dizer nada. Talvez eu nem precisasse pregar para explicar o que é o reino de Deus acontecendo por meio das amizades, dos relacionamentos. Com certeza o que eu disse sexta, o que eu disse ontem, o que eu vou dizer agora de manhã, não dá conta de tudo o que Deus tem revelado a você como o reino dele por meio dos seus relacionamentos. Eu tenho certeza disso. É tão gostoso quando a gente consegue se encontrar assim num domingo e dá vontade da gente ficar cantando. Dá vontade de a gente ficar aqui, né? E as músicas vão falando da gente. E aí essas músicas que são as orações vão falando sobre a gente. E aí a gente consegue falar com Deus sobre a gente, que é um negócio difícil demais. Falar com Deus e conseguir acertar assim, dizer exatamente tudo o que a gente está sentindo. Que bom que Deus deu poesia, deu salmo para vocês. Deus abençoe vocês, meninos. Que bom que Deus encheu a gente com a capacidade de falar desse reino que é tão íntimo, tão pessoal, mas que é tão comunitário. E nessa manhã eu quero me redimir dos outros dias, em que eu vim aqui falar e explicar conceitos. Hoje eu quero pensar numa narrativa. Hoje eu quero olhar para a história de um dos maiores compositores de salmos e poesias que a Bíblia tem. E é a história de Davi. Eu vou sair lá do Novo Testamento, onde essa fala do reino vem à tona o tempo todo. Eu quero ir lá para o rei Davi, onde possivelmente a gente pode identificar o primeiro enfrentamento dessa tentativa de manifestar o reino entre nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 11. Você sabe que esse capítulo fala de um momento na história do povo de Deus, em que Saul, rei, vai ser substituído por outro. E Samuel então viaja a uma outra cidade para escolher esse rei. Na verdade, ele viaja para ungir aquele rei que Deus escolheu. E ele chega então a essa cidade. Deus pede que ele vá até a casa de Jessé. Ele chega na casa de Jessé e ele começa a convidar e a chamar os filhos de Jessé. E vem o primeiro, ele analisa o primeiro, olha o físico, o tipão, e Deus fala para ele, não é esse não. Aí ele chama o outro, também não é esse. Aí vem um outro no porte bacana, habilidoso guerreiro. O pai olhou para esse terceiro, os olhos brilharam. E aí Samuel falou, olha, esse também não é. E foram todos. E foram os 7. Então Samuel perguntou a Jessé, já estou no versículo 11. Estes são todos os filhos que você tem? Jessé então respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas.
Essa cena, nesse dia, na casa de Davi, é uma cena essencial para a gente entender a dinâmica da manifestação desse reino na vida do rei Davi. Você imagina um cenário? Davi está no campo cuidando das ovelhas, numa função que só ele desenvolve entre os seus familiares. Os seus irmãos são todos habilidosos guerreiros. Provavelmente não apenas uma diferença de vocações, mas uma preferência. Porque quando Samuel pergunta por Davi, parece que na resposta de Jessé, ele o desqualifica por conta de ser ele um pastor de ovelhas. Você já me mostrou todos os seus filhos? Você não tem mais nenhum? Não, tem o caçula, mas o caçula está no campo cuidando das ovelhas. Como se dissesse, olha, ele, para essa função de rei, para essa função importante, especial, ele não serve, porque ele só sabe pastorear ovelhas. Ele não tem habilidade para guerrear. E mais do que apenas uma explicação do pano de fundo, porque, obviamente, a gente sabe que Samuel procurava um rei, e o rei naturalmente teria características de um grande guerreiro. O rei naturalmente chefiaria o povo nas suas batalhas. Você tem aí uma cultura de transição, procurando sempre um lugar, procurando sempre conquistar alguma coisa. Então é natural que você procure alguém que seja habilidoso em ganhar batalhas. Mas é mais do que isso. É mais do que simplesmente uma explicação de um pano de fundo de um contexto histórico. É uma realidade familiar. Aqui eu quero entrar numa ótica mais intimista. Eu quero chegar na casa de Davi e tentar entender e sentir essa situação do filho que é deixado de lado numa cena e numa reunião tão importante quanto essa. A visita de Samuel era tão séria que quando chega na cidade, o povo se esconde porque achavam eles que ele viria fazer algum tipo de profecia e julgar algumas pessoas. É um negócio que mexia com a vida da cidade inteira. Acontecimento, feriado, fecha tudo. Samuel está na cidade. E Samuel vai na casa de Jessé. Jessé recebe uma das figuras mais importantes. Ele chama todos os filhos, menos Davi. E aí a gente tem o começo da construção de um estereótipo que machuca muito Davi. O começo da necessidade de um menino que vai tentando construir uma identidade que dê satisfação à demanda que ele tem de agradar aquele ambiente familiar, o seu pai e os seus irmãos. E aí a gente vai continuar a leitura. A gente vai lá para o capítulo seguinte, 1 Samuel 17, versículo 34. Mas antes eu vou tentar construir a narrativa até aqui. O povo de Israel está em guerra contra o povo filisteu. O cenário é conhecido. Divididos por um vale, de um lado os filisteus, ameaçando o povo de Israel, provocando o exército, chamando para a guerra. E o exército de Israel com medo. Golias, talvez um dos guerreiros mais fortes, desafia o povo e pede que um apenas do povo venha lutar com ele. E se ele fosse derrotado, a guerra não só acabava, como tudo que eles tinham seria oferecido para o exército de Israel. Nesse meio tempo, o pai de Davi pede que ele vá até o fronte levar alimento para os seus irmãos. Davi deixa então o seu campo de pastoreio e vai até ali levar aquele alimento. Chegando no fronte, ele vê o exército amedrontado, recuado, e começa a se interessar para entender o que acontecia ali. E ele ouve que se alguém derrotasse o Golias, o rei ia dar para ele um prêmio. E aí Davi começa a se interessar por aquele prêmio. Ele pergunta 2 vezes sobre aquilo que o rei daria em troca de derrotar o Golias. E se a gente está partindo desse
dessa cena, desse dia em que Samuel vai lá, em que todos os irmãos são chamados, menos Davi, por conta de ser ele um pastor de ovelhas, e ele então vai até aquele fronte e vê que um gigante enfrenta o exército do seu país. Ele olha para aquele gigante e pensa o seguinte, o que a gente ouviu aqui na oração de Davi. Ele, naquele dia, podia até cantar essa música, mas ele já tinha matado o leão. O cara que mata um leão, ele enfrenta qualquer outra pessoa. O cara que no meio do mato, sozinho, para proteger um animal, ele enfrenta um leão e mata o leão, ele olha para aquele gigante enfrentando o povo de Israel e pensa, ó, é a minha chance, é a minha vez. Agora eu mostro para a minha família, para os meus irmãos e para o meu pai, quem eu sou de verdade. Porque eu imagino que Davi, naquela situação, Samuel lá com Jessé e os irmãos dele, ele pensa assim, o pai podia ter me chamado logo, né? Pô, não sabe que aqui no campo com as ovelhas tem para ninguém? Os camaradas vão lá, de armadura, espada, mas eu aqui no campo eu mato o leão na mão, bicho. É na raça, na coragem. Mas só que apesar de toda a capacidade de fazer uma leitura pessoal exata sobre si mesmo, ou seja, um equilíbrio, ser bem resolvido, meu pai e meus irmãos não me acham grande coisa, mas eu sei que eu sou. Mas além disso, é muito complicado você fazer essa construção diante de um cenário familiar sempre desfavorável para você. E por essa repetição do questionamento de Davi sobre essa recompensa do rei, eu estou entendendo que Davi, na verdade, está dizendo o seguinte, agora é a hora agora eu mostro quem eu sou. E aí tem uma fala do irmão dele, que olha para ele e fala assim, você veio fazer o que aqui, cara? Eu sei que você veio aqui ver o circo pegar fogo, teu coração é mau. O mais velho, E aí, irmão é irmão, né? Irmão sabe do coração do outro. Davi não era só um menininho inocente, ruivinho, bonitinho. Davi era gente como a gente é. Coração frágil. Coração orgulhoso. E ele vai então para aquele lugar e fala assim, agora é minha chance. E começa a espalhar pelo exército e falar alto e dizer assim, eu enfrento esse Golias e eu mato ele. Eu enfrento esse cara aí. O negócio chega até os ouvidos do rei Saul. Saul chama ele e eles então têm uma conversa que vai a partir do 32. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E aí isso, de novo estão duvidando de mim, né? Calma aí, deixa eu explicar para você, Saul, quem eu sou. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Você está imaginando a cena? Davi talvez fosse o menor dos seus irmãos. Mas era um garoto extremamente habilidoso. Ele está no campo. Joga aí, sei lá, umas 50 ovelhas. O leão ou o urso vem e pega uma. Se sou eu, deixo para lá, cara. É a vontade de Deus, era a hora dela. Eu não vou atrás do urso nem do leão. O cara vai lá, ele dá golpes, pega a ovelha do urso, do leão e traz de volta. E aí você tem muitas implicações ao redor disso. A primeira é que provavelmente ele tem uma ovelha machucada, que vai prejudicar o ritmo do rebanho. Então não só é complicado matar o urso e o leão, como é complicado pegar aquela ovelha de volta, levar de volta para o rebanho, cuidar dela, ficar olhando para ela e para as outras. O
que motiva esse garoto a proteger essas ovelhas? 36. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Moleza. Matei urso, leão, mato Golias. Pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Lembra da cena de Samuel tentando escolher os irmãos de Davi? E o pai de Davi, Jessé, dizendo que ele não precisava ser chamado porque a ocupação dele o desqualificava para aquela função. Ele era só um pastor de ovelhas. Diante daquele fronte, daquela batalha, Davi, numa confusão de identidades, ao mesmo tempo que reafirma a habilidade que tem, e que o habilitaria para lutar contra aquele gigante, se permite tentar vestir a armadura de Saul. Mas ela não serve nele. A armadura de Saul não serve em Davi. E aí Davi, o Eugene Peterson, um livro muito legal sobre isso, chama Transpondo Muralhas, ele vai imaginar que Davi, nessa cena, quando ele tem que escolher 5 pedras lisas no riacho, ele vai até o riacho, ele não simplesmente escolhe, mas ele se ajoelha ali. E ao se ajoelhar, ele vê o seu reflexo na água daquele rio. E ele então se dá conta da confusão que ele estava se metendo. Não porque seria perigoso lutar contra o Golias, mas porque seria perigoso querer ser outra pessoa que ele não era. Seria perigoso querer expressar e manifestar esse Deus que na construção de linguagem deles ainda não existia essa ideia de um reino que é além do histórico, além do local. Mas é a manifestação de Deus. Ele percebe então o perigo que ele corria em tentar demonstrar esse reino, tentando ser alguma coisa que ele não era. Tentando usar uma armadura que não era dele, que não lhe servia. Porque o que lhe servia era o seu alforje de pastor. O que servia em Davi era o seu cajado. O que Davi sabia usar não era espada, era cajado. E ali ajoelhado naquele rio, ele se deu conta de que quando ele vai em busca daquela ovelha, ele não vai porque ele precisava revelar a sua força para ninguém. Mas ele estava a serviço de Deus. E é naquela hora que Davi aprende a cuidar. É naquela hora que Davi aprende que Deus não está procurando um pastor que saiba ser rei. Deus está procurando um rei que saiba ser pastor. E é naquela hora que Davi se converte diante do Senhor. E ele então entende que para manifestar esse reino, ele tinha que ser ele tinha que ser Davi. Ele tinha que usar aquilo que Deus deu para ele. E o que Deus deu para ele foi cajado. Deus não deu espada e não deu armadura. E isso me fala da ilusão que a gente vai criando quando a gente vai inventando estereótipo e rótulo para a manifestação desse reino. E a gente não só vai criando e vai trazendo para a gente esses rótulos, esses estereótipos, mas a gente aprisiona os outros dentro disso. Nós inventamos que o reino
para ser revelado, ele precisa ser revelado dentro de uma forma. A gente não admite o reino que possa ser revelado na dimensão do selvagem, na dimensão do incontrolável, na dimensão do imprevisível, na dimensão do sobrenatural. O reino de Deus é maior do que a igreja de Cristo. O reino de Deus é maior do que esse templo. O reino de Deus está sendo revelado e manifestado fora desse lugar. E aqui, mas não só aqui, lá fora também. Eu crio, então, na minha família, eu estabeleço rótulos e estereótipos. Eu tenho medo do novo. Eu tenho medo do que eu não conheço. Eu tenho medo de um reino que se apresenta por meio de uma juventude que propõe rupturas na minha tradição ou nas minhas formalidades. Eu tenho receio que alguém me diga que os meus ritos possam ser quebrados. Eu tenho medo que alguém me mostre que esse reino possa se revelar além dos meus limites institucionais, religiosos e culturais. Eu tenho medo disso. E por ter medo, eu crio estereótipos e rótulos. Eu não admito que o reino se revele na fragilidade, no erro dos outros. Eu tenho medo que o reino possa ser revelado por aqueles que pecam. Eu tenho medo que por meio de uma vida torta, o reino seja revelado para os outros. E é a partir dessa redenção que Davi entra num capítulo significativo da sua vida, e a gente vai dar um salto agora lá para o capítulo 22. 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados que estavam, todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. A partir da sua redenção diante daquele rio, Davi se reencontra com a sua identidade pastoral. Davi entende que ele foi chamado para ser pastor de gente. E ele vai dizer para a gente uma coisa que eu aprendi com um escritor chamado Henry Nouwen. E ele vai dizer que o pastor é como a figura que ele apresenta numa canção do Paul Simon. Paul Simon é um cantor das antigas, né? Eu conheço, tá? Eu sou novo, mas eu conheço. E o Paul Simon tem uma canção em que ele fala que é uma canção de amor, de cuidado, e ele diz que eu serei ponte sobre as águas turbulentas. A ideia que o Henry Nouwen traz dessa canção do Paul Simon não é uma ponte que está acima das águas turbulentas, mas é uma ponte que deita nas águas. É o ser para o outro, uma ponte em que o outro vai passar, em que você vai ajudar o outro a passar por entre as águas turbulentas. É uma revelação do reino que não nos isenta da nossa fragilidade. É uma revelação do reino que se apresenta por meio das nossas fraquezas. É uma revelação do reino que solidariza, que expõe as suas dores, e é expondo as suas dores que atrai aqueles que também estão sofrendo. É o reino que se revela no meu descontentamento com a vida. É o reino que se revela na minha fragilidade. É o reino que se revela nos meus descaminhos. É o reino que se apresenta no desenredo da minha vida. E eu imagino que tem uma coisa que fez com que esses homens procurassem Davi para que ele fosse o líder deles.
é que Davi era um homem que sabia orar no deserto. Davi era um homem que orava não no imaginário, não apenas em dimensões da nossa espiritualidade que nos tiram desse lugar. Davi orava no chão do deserto. Davi orava pisando na areia quente, Davi orava fugindo de Saul, Davi orava se arrependendo dos seus pecados, Davi orava nas situações que todos nós enfrentamos. E graças a Deus que ele escreveu essas orações. Graças a Deus que no meio do mais profundo arrependimento que eu tenho, eu posso ler o Salmo 51. Eu posso entender alguém que sofreu a mesma dor que eu sofri. Existem coisas que nos machucam tanto, tanto, tanto. Existem coisas que nós fazemos que nos machucam tanto, que nós desaprendemos a como dizer isso para Deus. Nós não sabemos nem o que sentimos. E Davi então escreve uma oração como a oração do Salmo 51. Em que ele fala da sua fraqueza, fala da sua incapacidade, da sua total dependência de Deus. A gente sabe que a oração do Salmo 51 é a oração daquele episódio triste na vida de Davi, em que ele envia de propósito para o campo de batalha um soldado, para que esse soldado morra, então ele possa ficar com a mulher do soldado. E Davi, então, se arrepende e escreve aquela oração. E esses homens da caverna de Adulão estavam procurando por alguém que os compreendesse em suas dores. Eles procuravam por um líder que chorasse a mesma dor que eles choravam. Eles procuravam por um líder que também ficasse endividado. Eles procuravam por um homem que fosse humano. Eles procuravam por um pastor que fosse gente, que escorregasse na vida como eles escorregavam. Eles procuravam por alguém que tivesse feridas. Eles procuravam por alguém que tivesse marcas do passado que não quisesse lembrar. Eles procuravam alguém que estivesse descontente com a vida de vez em quando. Eles procuravam por alguém que não fosse feliz o tempo todo. Porque esse reino de Deus, ele precisa se apresentar também nas nossas fraquezas. E aí, enquanto os meninos estavam cantando aquela sequência de músicas do Kleber Lucas, eu fiquei pensando, caramba, que legal, né? Que legal que Deus deu esse dom para uma pessoa. E aí, eles começaram cantando uma música, e aquela música nem falou tanto comigo. Aí na segunda, aquela segunda canção me tomou de um jeito. E Deus sabe por que me tomou, eu também sei. Ontem eu recebi uma notícia ruim. Estava desde ontem tentando construir com Deus aí a minha oração e a minha fala. E o meu choro, e o meu clamor, e não chorei, e nada acontecia. E a constante sensação de vazio, de distância, de frieza e de desencaixe. E então eu sento aqui, e eu me reencontro com uma música que tantas vezes eu cantei. Pois o que chora aos pés da cruz, pois o que chora aos pés da cruz. E aí, Deus pega a gente na nossa fragilidade e transmite esse reino, que é o reino dos resultados, é o reino das orações respondidas, é o reino do abraço acolhedor, é o reino do sim na oração, mas também é o reino do choro. É o reino para aqueles que estão desencaixados com a religião. Gente que a religião está excluindo do seu rol. Gente que a religião está dizendo, você não faz parte disso aqui não. Gente que chega nas nossas igrejas e não cabe. E não se encaixa. E fica transitando e não tem para onde ir.
Porque a gente inventou um monte de rótulo. A gente inventou que existe um estereótipo para esse reino ser revelado. E aí, é gente que precisa achar uma caverna de Adulão. É gente que precisa entrar na igreja e se sentir na caverna de Adulão. Ou seja, talvez tenha gente que não está mais endividada. Mas sabe o que é o meu choro? Se eu confessar o meu pecado para ele, ele vai entender. Era gente que olhava para Davi e falava assim, caramba, cara, tu também não é grande coisa não. Tu também é meio... Tu conta as mentiras aí, tu é meio orgulhoso. Tu é um cara meio... Tu não é muito certinho. Mas quer saber? Eu quero ficar perto de você, porque você faz um negócio que eu não consigo fazer. Você no meio dos seus erros, no meio dos seus pecados, no meio das suas dores, você sabe orar. Você sabe orar. Existe um filósofo, é da modinha agora, né? É o Luiz Felipe Pondé. Ele escreve na Folha de São Paulo, semanalmente. E o Luiz Felipe Pondé é um tipo de filósofo que nem é ateu, que nem diz que é ateu, nem diz que não é. Mas é assim, muito próximo, o discurso dele é muito próximo do discurso nosso. E o Pondé escreveu um livro recentemente sobre os 10 mandamentos. E aí quando um camarada desse escreve um livro sobre os 10 mandamentos, a gente tem que ler, né? No mínimo para saber o que esse cara está dizendo aí. E o Pondé vai dizer que o que faz ele se aproximar de Deus é a certeza de que Deus só não se afasta daquele que tem um coração sincero. E que Davi, embora tenha errado tanto, é um homem segundo o coração de Deus porque foi sincero sempre. Porque não tinha medo de escancarar o seu coração nem para Deus nem para os outros. Porque o cara que registra a oração do jeito que ele registrava, é gente que não tem medo de apresentar as suas dores e as suas fragilidades. E aí a gente acha que isso afasta não, isso aproxima, isso conforta, isso transforma. Aqueles homens descontentes, endividados, se transformaram no exército do rei Davi. Se transformaram naqueles que percorreram com Davi a sua trajetória e se tornaram os seus homens de confiança. Aqueles homens trabalharam com Davi para que o reino fosse restaurado, começasse a ser restaurado a Israel. A caverna de Adulão é um lugar de transformação, mas também é um lugar de dor e de choro. De choro e de dor. Vocês podem vir aqui? Amanda? Queria pedir para a gente cantar mais uma vez essas 3 canções do Kleber Lucas. Eu queria pedir para você ficar em pé. Eu acho que a gente pode cantar essa música. Eu acho que quem não sabia, pegou, pelo menos os refrões. Que Deus seja convidativo para você. Que o reino dele se apresente através de você. Que você seja transparente, que esse Deus, de toda graça, de toda misericórdia, espalhe a sua misericórdia, a sua graça por onde você estiver. Que na sua angústia mais latente, no seu choro mais doído, você tenha um salmo para cantar. Você tenha uma poesia para dizer. Você receba o abraço de Deus. E nessa manhã, que a gente volte para a nossa casa, grato a Deus, porque Ele me quer do jeito que sou. Para me transformar, me redimir, de joelhos na beira do rio, mas Ele me quer como sou. Que Deus te abençoe e que seja a tua vida um reflexo desse Deus de graça, bondade, abraço, misericórdia.